Bom dia, queridos. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Mês 10 já, primeiro domingo de outubro, o ano de 2017, ano que começamos plenitude da graça. Graças a Deus pela vida de cada um de nós. 2 meses só para a gente finalizar o ano. Como passa rápido, como voa, quantos desafios tínhamos pela frente, quantos outros ainda virão. Mas aleluia, porque a vida de Deus, o que o Senhor de fato tem nos proporcionado, é algo que nós não podemos deixar de viver e de manifestar em todo o tempo sua graça, sua glória, sua beleza, o seu poder, a vida que de fato nos tem sido doada com todas as promessas, a coisas que talvez nós nem imaginávamos que pudesse acontecer na nossa vida. Talvez hoje a gente comece a desfrutar e vislumbrar algo novo que de fato Deus tem para trabalhar na nossa vida, esse tempo novo de realizações no Senhor. Mas graças a Deus, porque nós podemos parar no primeiro dia da semana, no primeiro domingo do mês, para a gente adorar o Senhor como igreja. Uma das bases e dos pilares que nós temos como igreja, de fato, é a adoração a Deus. E eu olhando e vendo, de vez em quando a gente olha, né, dá uma zapeada na televisão e ficamos olhando as coisas que têm acontecido por aí, e eu fico me perguntando onde é que deixamos não, porque já não é bem a nossa realidade, mas onde é que Jesus ficou em toda essa caminhada? Porque hoje nós vivemos um evangelho completamente fora de Jesus. Hoje nós arrumamos vários substitutos para ele. Nós temos a água do poço de Jacó, temos a água de Jerusalém, temos a água do Rio Jordão, nós temos uma série de sei lá, o nome que a gente dá, né, de substitutos para Cristo, mas o nosso fato é voltar e adorar a somente Cristo, o Senhor da nossa vida, adorar Jesus como de fato Ele é o Rei, Ele é o centro do Evangelho. Todas as coisas acontecem por Ele, por meio dEle, por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que acontece existe. E hoje a gente está aqui exatamente para isso, para contemplar o Senhor, para poder abrir os nossos lábios como igreja, cantarmos e adorarmos, para recebermos instrução da palavra do Senhor, para de fato sermos novamente tocados e alcançados por essa graça que tem mudado a nossa vida e tocado o nosso coração. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã como igreja. Então eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e que você orasse nessa manhã, podendo liberar nessa hora uma palavra de gratidão a Deus, só pelo fato de primeiro estarmos vivos e depois por ter nos dado Cristo Jesus, o seu Filho. Jesus é a expressão de graça, Jesus é a expressão de glória. Irmãos, nós não temos como mensurar ou dimensionar a gratidão que existe no nosso coração em favor da obra que Cristo fez por nós. E nós estamos aqui nessa manhã somente por isso, porque um dia Cristo olhou para nós e nos permite reunirmos como igreja. Nós não temos aqui palavras que possam traduzir a gratidão do nosso coração. Acho que não dá para no português a gente dizer o tanto que a gente ama a Deus, porque nós estávamos perdidos, não éramos absolutamente nada, e Deus chega até nós, não com uma palavra de condenação, de abandono, mas com a palavra de aceitação, de amor e de inclusão. Somos chamados para estarmos com a sua família, somos chamados a viver esse evangelho sobrenatural da graça de Deus, somos chamados a experimentar esse amor incondicional. Por isso que Jesus mesmo diz que quando ele fosse erguido na cruz, ele atrairia muitos a ele. E nós somos uma pequena parte desse grupo de atraídos a ele. Fomos atraídos porque conhecemos o seu amor. E quando o amor dele é derramado nos nossos corações, tudo mais se torna possível. Eu sei que talvez no início do mês todos nós temos muitos desafios pela frente. Talvez se nós fôssemos contar aqui quais são os desafios de cada um, nós ficaríamos atemorizados se olhássemos tão somente com o olhar humano. Mas nós olhamos para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé.
E a palavra final não é aquela que vem do nosso saldo bancário, não é do nosso chefe no trabalho, não são dos clientes que nós servimos. A palavra final vem do Senhor e Ele é quem de fato marca, Ele é quem de fato nos dá a palavra, e é por isso que nós estamos aqui para celebrarmos o nome de Jesus. Nós queremos engrandecê-lo no nosso meio, queremos declarar que Ele reina na nossa vida, Ele reina soberano, Ele tem o direito, Ele conquistou na cruz do Calvário, e por isso Ele nos coloca sentados ao lado do Pai, para a gente caminhar e para a gente transcorrer. E pela fé queremos declarar que no dia 31 de outubro nós poderemos olhar para trás e falarmos: Senhor, muito obrigado, porque eu não sei como eu saí do dia 1º e cheguei no dia 31, mas eu cheguei são e salvo. A boa mão do Senhor me ajudou a atravessar todos os intempéries desse mês, as dificuldades, as barreiras, tudo foi transposto. E aleluia, porque a vitória vem por meio de Jesus Cristo. Não é na nossa força, não é no nosso mérito, não é na nossa estratégia, é na graça derramada por Jesus Cristo. E ela está acessível a todos nós. Por isso, nessa manhã, Pai, nós queremos adorar o Teu Filho, nós queremos entronizá-lo no nosso meio, nós queremos ornar a Cristo um trono de louvor, queremos fazer um trono de adoração. Senhor, nós te adoramos por nos ter enviado o Teu Filho, que é por meio dele que nós vivemos, por meio dele nós subsistimos, por meio dele todas as coisas acontecem na nossa vida. E Senhor, nessa manhã, a única coisa que nós queremos é abrir os nossos lábios e olhar para Jesus. Só isso, só contemplar a face do Teu Filho, que veio e nos amou e se entregou a nós, para nós, por nós. Senhor, que dádiva! E nessa manhã, quando celebramos a ceia, relembramos a morte do Teu Filho na cruz do Calvário, relembramos que temos vida e vida abundante. É de lá que de fato brota tudo que nós temos hoje. Por isso, nessa manhã, o nosso culto, exaltação, o louvor, a glorificação é ao Teu Filho Jesus. E ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus, a jamais, na nossa caminhada, substituí-lo por o que quer que seja, porque não há como isso acontecer. Teu Filho é insubstituível, Ele é a pedra principal sobre a qual nós estamos edificados. E que venham os ventos, e que se levante o mar, mas aquele que edifica sobre a rocha jamais será abalado. É essa a segurança que a Tua palavra nos garante, e é nela que queremos viver e vamos viver para o louvor da glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém, irmãos. Esse é o intuito, o desejo do nosso coração, adorar e servir a Deus. Vamos adorá-lo então, nessa hora com as nossas canções. Bom dia, amados. A graça e paz. Nós vamos louvar o Senhor com alegria e declarar que Ele é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Amém? Nós estamos seguros na bondade infinita do Senhor. Ontem eu estava pensando nisso, falava, gente, a misericórdia do Senhor é infinita. A bondade do Senhor é infinita, não tem fim, não tem fim, não tem fim. Nós estamos seguros nessa bondade, nesse amor, na misericórdia de Deus, que já se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Os povos de
geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Declare, Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Você vai declarar com muita convicção a vontade do Senhor, amém? Vamos lá. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Declare, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Você vai virar para o seu irmão agora e vai falar para ele, ó, Deus é bom o tempo todo. Amém? O tempo todo Deus é bom. Ele não falha, Ele não tarda. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é, para finalizar, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos continuar adorando com alegria, irmãos. Que a alegria do Senhor é a nossa força, não é mesmo? Aleluia. Vamos declarar isso agora. Aleluia. Aleluia. Alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. Alegria do Senhor é minha força. Alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. Alegria do Senhor é minha força. Te entreguei minha tristeza e deste tua alegria. O
mesmo eu jamais serei. Te entreguei preocupações, me deste a tua paz. O mesmo eu jamais serei. Oh, oh, oh. A alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. Te entreguei todo o meu medo, me deste o teu amor. O mesmo eu jamais serei. As minhas dúvidas, te entreguei as minhas dúvidas, me deste a tua fé. O mesmo eu jamais serei. A alegria do Senhor é minha força, a Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. Força, a Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. Para sempre, irmãos. Para sempre vou cantar na tua alegria. Tua alegria, para sempre vou cantar. Da tua alegria, para sempre vou cantar. Da tua alegria, oh, 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 oh. A alegria do Senhor é minha força. Eu cantarei. Do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. Só vocês agora. Alegria. Alegria. A alegria do Senhor é minha força, eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força, Ele eu cantarei. A alegria do Senhor é minha força. Nosso alvo é o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Estamos subindo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Me
dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer. Aleluia. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. De novo, vou avançar, eu vou crescer, em nome de Jesus. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Podemos declarar, né, irmãos, que nós encontramos a vida quando Ele nos salvou, amém? Aí nós achamos a verdadeira vida, vida em Cristo, aleluia, nossa realidade. Eu encontrei a vida.
Declare que Ele é o ajudador, o consolador, que Ele é aquele que fala com você, que te sustenta, que te consola. Ele é o Deus, o Consolador, o Espírito Santo, aquele que vai à frente, aquele que te fala. Em nome de Jesus, declare o Espírito Santo, dependemos dele. Aleluia. Sem ti não posso. Sem ti não posso, sem ti não quero viver. Sem ti não há razão pra existir. Sem ti não posso, sem ti não quero viver. Sem ti não há razão pra existir. A palavra do Senhor diz no Salmo 116, no versículo 7: acalma minha alma, quieta minha alma, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso com você. Deus, Ele é generoso conosco, Ele é bondoso. E tantas vezes, tantos dias, quantas vezes nós temos que falar para nossa alma: quieta-te, coragem minha alma. O Senhor tem sido bom com você. Acalme-se, volta para o teu descanso. Essa semana inteirinha, depois da oração da pastora Keila, no domingo eu falava: Cristo é a sua realidade. A minha realidade é Cristo. O mundo tem colocado tantas coisas horríveis diante de nós, tantas coisas na mídia, no nosso dia a dia, para tentar nos trazer medo, nojo. Tem umas coisas que dá nojo de você assistir. Aí você fala: meu Deus, como que eu vou fazer nesse mundo? Como que eu vou criar meus filhos? Como que vai ser meu amanhã? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso com você. Descanse, descanse, descanse. Acalme-se, acalme-se no Senhor. Volta pro teu descanso, minha alma. Sossega, aquieta-te. Coragem, coragem, coragem. Você não está sozinho. O Senhor tem sido generoso, cuidadoso. Aleluia. Descanse, acalme-se. O melhor Ele fará. Os pensamentos do Pai são maiores que os meus. O melhor Ele fará. Coragem, minha alma, não temas, porque Ele não tarda. Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Aleluia. Você pode louvar o Senhor nesta manhã, mesmo se estiver doendo o seu coração, mesmo se você estiver passando por um momento que está te deixando ansioso. Louve ao Senhor nesta manhã. Ele te encherá de coragem neste dia. Aleluia. Erga um louvor, mesmo em
porque Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Coragem, minha alma, não temas, porque Ele não tarda, Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Conheces cada estrela e as chamas pelo nome, e cumprirá suas promessas em mim. Em ti eu vencerei. Conheces cada estrela e as chamas pelo nome, e cumprirá suas promessas em mim. Em ti eu vencerei. Coragem, minha alma, não temas, porque Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha. Oh, coragem, 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 minha alma, não temas, porque Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha. Oh Deus, que possamos aprender a descansar no Senhor todos os dias, Pai. Nessa certeza de que o Senhor não tarda, o Senhor não tarda, o Senhor não falha. Oh Deus, oh Pai, obrigada pela certeza de que o Senhor estará lá, o Senhor está aqui quando eu precisar. Tua presença é constante, Tua presença é real. Eu posso descansar no Teu amor, como uma criança que se aquieta no colo do seu pai. Eu posso me aquietar no seu colo e descansar, e descansar. Oh Deus, o mundo pode estar todo virado de cabeça para baixo, pode estar tudo dando errado lá fora, Pai, mas conosco estamos seguros no Teu amor, na Tua presença. Estamos seguros no Senhor, guardados, protegidos. Aleluia. Ah, Deus, nós colocamos nossos projetos, nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos, Pai, nas Tuas mãos e descansamos, Deus. É do Senhor todo o trabalho é do Senhor. O nosso trabalho é apenas descansar em Deus. Aleluia. Oh Deus, conheces cada estrela
a chama pelo nome e cumprirá tuas promessas em mim, em ti eu vencerei. Conheces cada estrela, Ele é poderoso, e a chama pelo nome e cumprirá suas promessas em mim, em ti eu vencerei. E você, corajoso, aplauda o Senhor, porque Ele é digno, aleluia, glória a Deus. Dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O texto, então, ele é bem enfático. E o que é que Paulo está querendo dizer? Que o evangelho ainda para muitos está encoberto. Irmãos, se o evangelho não for divulgado, se ele não for pregado, se o evangelho não for mostrado, se a verdade não chegar até as pessoas que não conseguem enxergá-lo de uma forma natural, ele vai continuar assim. E Paulo explica por quê. Ele diz aqui que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por isso, nós precisamos entender que eu e você, como igreja hoje, nós temos um papel preponderante, nós temos um papel fundamental, nós temos um papel que, de fato, precisa ser relevante, não só para a sociedade, porque a gente não vai sair por aí nas esquinas gritando e falando o evangelho, mas começando pelas pessoas que estão ao nosso redor. Elas, de fato, precisam ver e enxergar que existe uma luz e glorifiquem a Deus por intermédio daquilo que Deus fez nas nossas vidas. O objetivo das boas obras é Deus ser glorificado. Lembremos-nos do que o nosso Senhor disse ao Pai. Olha o que Jesus falou lá em João 17, verso número 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. Em todo momento, eu quero que você veja duas palavras associadas. Obra, porque a obra que vem de Deus, ela é sempre boa, e a obra que Deus manifesta na nossa vida é boa, mas associada com glória. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos resulta em glória para o próprio Deus. E nós precisamos, então, entender esse aspecto. Jesus está orando e dizendo ao Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Cristo, então, cumpriu a obra, fez o papel que Deus esperava dele, e aí, então, ele glorifica o Pai por intermédio do ministério que ele cumpriu aqui. A gente começa, então, a entender que existe, talvez, uma boa obra que nós devemos fazer para sermos vistos pelos outros, para que os outros glorifiquem não a nós, porque nós aqui não buscamos glória humana, nós buscamos a glória de Deus. Por isso que quando comecei o culto nessa manhã, nós estamos entronizando e exaltando a Jesus Cristo, porque, irmãos, nós, se deixarmos sermos participantes na obra de Deus, nós estamos caminhando junto, mas a obra é dele. Nós precisamos entender que aqui não existe um lugar de disputa, de força, de que alguém vai ser melhor do que alguém, de alguém vai se sobressair a outro alguém, porque a única pessoa que pode sobressair no nosso meio é Cristo Jesus. Agora, Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10, Paulo fala para a gente uma coisa muito interessante, e eu vou trabalhar aqui Efésios junto com Colossenses para a gente chegar numa conclusão legal. Vamos lá então. Efésios 2, 8 a 10. Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, feitura de Deus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Aí você fala assim, ixi, o negócio está apertando para o meu lado, porque é que eu vim na igreja hoje, não fiquei em casa debaixo das cobertas, porque talvez podia ter um aproveitamento melhor. Mas fique tranquilo, porque não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Nós vamos entender e caminhar nos passos que Jesus deixou para nós. Mas vamos lá. Pois somos feitura dele, feitura de Deus, né? Paulo começa dizendo
que pela graça sois salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, olha só, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nela. Que bendita boas obras é essa para a qual eu fui criado e que eu devo andar nela? Talvez esse seja um questionamento legítimo, natural e normal da nossa vida. Que bendita boas obras são essas? E eu fui criado para isso. Aí você não tem muita escapatória. Você não pode agora virar e falar, não, eu não quero isso para mim, eu quero continuar na graça do jeito que eu estava. Você não saiu da graça de forma alguma. É que existem expectativas de Deus acerca da nossa vida, acerca do que Ele tem feito conosco, que Ele quer que de fato a gente possa caminhar, andar e viver nelas. Então diz aqui que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, e Deus então nos preparou para que nós pudéssemos andar nessas boas obras. E como você está em dúvida, né, o que significa obra? Porque boas todo mundo conhece. Então trouxe aqui 5 definições para a gente ver, né? Obra: ato, ação, trabalho, tarefa, ocupação. Trabalho no sentido passivo, indicando o produto do trabalho. Trabalhar, estar trabalhando, operar, ser efetivo, trabalhar, produzir, efetuar. Então, é tudo verbo, tudo indica ação, né? Quando a gente fala sobre obra, fala que de fato isso vai indicar uma ação, alguma coisa que nós devemos fazer. E é exatamente isso que nós precisamos entrar agora como igreja no novo aspecto. Eu entendo, irmãos, que cada um de nós, na sua história, na sua caminhada, nós vemos como um carro desenfreado, descendo ladeira abaixo, tendo atividade até o fio do último cabelo, participando de reuniões, participando de ministérios, fazendo e acontecendo. E é necessário, de fato, nós colocarmos o pé no freio e pararmos com esse tipo de coisa, porque isso é ativismo. Nós precisamos entender quem é que nós somos, e aí vem o Reinar em Vida e trabalha conosco a nossa identidade. Nós precisamos aprender a nos comportar na graça. Então vem agora o Herdeiros e ajuda a gente bastante a entender qual deve ser o nosso procedimento. Mas nós também precisamos entender que Deus espera que a gente pegue toda essa bagagem que nos tem sido dada e que a gente possa trabalhar com toda essa bagagem. E aí, então, algumas perguntas para a gente. Como podemos, então, andar pelas boas obras? Porque a Bíblia diz que nós devemos entrar por esse caminho. Só que Paulo, novamente, ele usa a mesma expressão de boas obras, só que agora escrevendo aos Colossenses, e um texto vai parecer que contradita o outro, mas vamos lá. Então, o mesmo termo empregado por Paulo na carta aos Efésios é empregado em Colossenses 1:10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Paulo, novamente, ele agora vai falar de uma outra forma aos Colossenses, dizendo que nós agora devemos frutificar em toda boa obra. A expressão de Efésios é que nós fomos criados por Deus para que nós andássemos nas boas obras, mas aqui Paulo já diz então que eu devo frutificar nas boas obras. Enquanto aos Efésios, os cristãos são apresentados como novas criaturas que Deus criou em função das boas obras. Então, quando Paulo fala aos Efésios, fala que nós somos uma nova criação, criada em função dessas boas obras, e na carta aos Colossenses, o cristão é alertado a produzir boas obras. E aí você me pergunta, qual abordagem então é a correta, né? Nós temos duas aqui. O cristão deve frutificar e crescer na obra, ou deve frutificar e crescer no conhecimento de Deus? Porque os textos estão falando as duas coisas, ou não fazem uma, ou escolhe uma e deixa a outra. O que é que a gente pode aprender aqui? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Qual que é a ênfase do capítulo 1 de Colossenses, verso 10? Frutificar e crescer na boa obra, ou frutificar e crescer no Evangelho, que é o conhecimento de Deus, né? O que é que esse texto está dizendo para a gente? O apóstolo Paulo, ele demonstrou que os cristãos são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, sendo que as boas obras foram preparadas por Deus para que os cristãos estivessem nelas. Então, vamos notar algumas coisas. As boas obras foram preparadas por Deus para a gente andar nelas. Esse versículo, então, de Efésios,
ele tem por base o que está escrito em Isaías 26:12. Olha o que diz Isaías 26:12. Senhor, tu nos darás paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas boas obras. Então a gente vai começar a entender que boas obras não é aquilo que eu faço, que talvez boas obras é alguma coisa que Deus fez em mim, ou está realizando em mim, para que eu caminhe então naquilo que Deus de fato fez na minha vida. Então nós vemos que é Deus que concedeu gratuitamente aos homens a paz através de Cristo, que é o príncipe da paz, de modo que o próprio Deus reconciliou os homens através da oferta do corpo de Cristo, concedendo aos que creem a paz, que excede todo entendimento, e foi Deus quem realizou para os que creem todas as obras. Então, a primeira coisa que nós devemos descansar, que boas obras não é algo que eu preciso produzir por mim mesmo. Boas obras, do jeito que nós estamos vendo aqui, é algo que de fato Deus fez na nossa vida, e que Deus fez na minha vida, eu devo então andar nessas boas obras, porque Deus tem alguma coisa para mostrar para a gente, para que a gente possa entender o que Ele tem para a gente. Já no verso de Colossenses, é feita uma alusão ao Senhor, à boa obra e ao conhecimento de Deus, e 4 processos nos quais os cristãos figuram como parte ativa: andar, agradar, frutificar e crescer. O cristão deve andar dignamente diante de Deus, agradando-o em tudo. Só voltar no verso de Colossenses aqui, para a gente entender que, de fato, como nova criatura e firmado por Deus, é necessário que a gente tenha algumas coisas, e são 4 verbos que a gente encontra aqui. Para que possais, a primeira coisa, andar dignamente. É requerido de nós, então, uma postura agora, diante daquilo que nos tem sido ensinado. Devemos andar dignamente diante do Senhor. A segunda coisa, que não é verbo, né? Não, se bem que agradar é agradando-lhe em tudo. Terceiro, frutificando em toda boa obra. E o quarto, crescendo no conhecimento de Deus. Quando Paulo escreve, então, aos Colossenses, ele está dizendo que nós precisamos andar dignamente, agradar o Senhor em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. Então, gente, a graça, ela é passiva no seguinte modo: eu não preciso, de fato, fazer nada para receber alguma coisa de Deus. Eu não preciso nem fazer boa obra, porque tudo vem de Deus para a minha vida. A grande questão é, uma vez que eu recebo a graça, o que é que eu tenho que fazer com a graça que me foi dada? O que é que eu preciso fazer com a graça que eu recebo? O que eu preciso fazer com essa dádiva de Deus, com os dons, com os presentes, com as promessas, com as realizações, com a transformação de vida? Esse que talvez deve ser o nosso questionamento, para que a gente precise se posicionar. Então, esse texto aqui, Paulo fala 4 coisas: andar, agradar a Deus, frutificar e crescer. Mas como andar agradando a Deus? Primeira coisa que a gente precisa entender, e nós vamos voltar na base do Evangelho da Graça pela fé. Primeiro, é necessário ser criado em Cristo Jesus, pois sem Cristo é impossível agradar a Deus. Nós já aprendemos que nós agradamos a Deus quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa fé. Não agradamos a Deus por aquilo que nós fazemos. O exemplo que nós temos disso é o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus não havia ressuscitado mortos, Jesus não havia curado ninguém, Jesus não havia pregado sobre o Evangelho da Graça, mas Jesus é Filho, e porque Ele é Filho, Ele agrada a Deus. Então você agrada a Deus simplesmente quando recebe a Jesus e se torna uma nova criação. Lembrando para a gente que na graça nós não somos abençoados ou recebemos qualquer coisa por aquilo que nós fazemos. Nós somos abençoados e recebemos as coisas de Deus por aquilo que Cristo fez em nosso favor. E essa é a base que a gente precisa entender. Então, consequentemente, a nova criatura estará nas boas obras que Deus preparou, o que é essencial para que o cristão possa frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Então nós entendemos que toda nova criatura, ela caminha nas boas obras que Deus preparou, porque a boa obra, de fato, quem realizou é Deus, e a melhor obra que Deus realizou foi em nos fazer nova criação,
foi trazer uma nova realidade para a nossa vida. Então, continuando ali o texto, para andardes dignamente no Senhor, para todo o agrado, em toda obra, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Tem uma nova palavrinha aqui, que é uma palavra sobre frutificar. Então, vem cá. Só é possível frutificar quando se está ligado à videira verdadeira, ou seja, quando se é uma nova criatura. Em João 15:5, Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, para andar na boa obra é viver como cristão, para agradar a Deus é receber Jesus como Senhor e Salvador. E para frutificar é entender que estando ligado em Cristo, nós iremos naturalmente produzir o fruto do Espírito, aquilo que já foi colocado dentro de nós. E nós entendemos que sem Cristo não há quem faça o bem, porque todas as coisas só acontecem por meio de Jesus. Por que a gente está dizendo que sem Cristo não há quem faça o bem? Porque nós estamos falando de boas obras. Então nós entendemos que qualquer coisa produzida na nossa vida, mediante Cristo, isso se traduz como uma boa obra, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Como é possível, então, um homem sem Cristo fazer uma boa obra, se fora de Cristo não há quem faça o bem? Por que a gente coloca esse questionamento? Porque muitas pessoas estão engajadas numa boa obra. Muitas pessoas acham que elas fazem boa obra quando elas auxiliam ou socorrem uma pessoa, e muitos entram nessa via achando que, de fato, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Vamos ver algumas palavras de Jesus aqui. Jesus mesmo disse: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. O que demonstra que dar boas coisas aos semelhantes não é ser bom e nem é o mesmo que fazer o bem. Então vamos entender que boas obras não é dar boas coisas aos nossos filhos. Então vem aí agora o Dia das Crianças, e eu sei que para nós pais é uma alegria a gente poder de fato dar alguma coisa que vai abençoar o nosso filho, né, que está querendo aquele brinquedo, aquele etc e tal, mas Jesus está falando que isso aqui não é boa obra. Jesus falou assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, então boa obra não é dar um presente legal para o nosso filho, para o amigo, para o colega, para quem tem alguma necessidade. Não é isso que o texto está querendo dizer. Cristo vai além ao demonstrar que aos maus é impossível dizer coisas boas, que se dirá então de realizar boas obras. Olha o que diz Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, Jesus está de novo trazendo para a gente um novo questionamento. Está dizendo que o homem não pode fazer uma coisa boa e o homem não pode dizer uma coisa boa sendo ele mau, porque toda coisa boa só procede do nosso Deus. Considerando então que é através de Cristo que Deus concedeu aos que creem estarem nas boas obras, tornando possível frutificarem, e que sem Cristo não há quem faça o bem, como é possível alguém que não crê em Cristo, como diz as Escrituras, ter em si as obras realizadas por Deus? É Deus quem preparou os cristãos para as boas obras, ou qualquer pessoa está apta a produzi-las? Esse é um bom questionamento, e aqui agora a gente vai entrar para fechar esse tema que eu queria trazer e compartilhar com vocês, porque isso para a gente é fundamental. Então nós já vimos aqui que o homem, ele não pode, por si mesmo, produzir boas obras. É impossível para que um homem, de fato, faça isso. Então nós vamos ter que entender que foi Deus que nos preparou para as boas obras. Olha o que diz João 3:18-21, diz assim, olha: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Jesus está definindo que homem nenhum, sem ele, consegue produzir qualquer coisa. E sempre que lança a luz, os homens se escondem, porque as suas obras são más.
a obra de todo homem é má. Então Jesus fala que quem crê nele não está condenado. Agora, quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não crê no nome de Cristo, e por não crer em Cristo, quando Cristo vem, Cristo é luz, ele então expõe essas obras, e diz o texto aqui, que os homens então não quiseram e se esconderam porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós começamos a entender que o cristão, aquele que nasceu de novo, ele caminha com Cristo, e caminhando com Cristo, então, as suas obras se tornam manifestas, porque elas são feitas em Deus. O que o Evangelho está nos dizendo é que, de fato, nós agora já caminhamos nas boas obras que Deus fez, nós temos esse conhecimento, e talvez o que Deus requer de nós é que, de fato, a gente ande, que a gente frutifique e com que a gente cresça nesse conhecimento daquilo que Deus está, de fato, se manifestando na nossa vida. Então, nós devemos interpretar Efésios 2, verso 10, considerando o ensinamento de Jesus e a profecia de Isaías. O que a gente precisa entender no primeiro ponto? Fazer boas obras não é o mesmo que praticar filantropia. Jesus, então, não nos designou para que você pegue uma cesta básica e dê para alguém que está ali debaixo do viaduto. Embora isso, se for uma direção do Espírito Santo de Deus, você faça, e faça com coração e com alegria. Mas você não foi chamado, em primeiro lugar, para comprar a cesta básica e dar para quem está para quem está com fome. Embora, gente, esse é um desdobramento natural do Evangelho, o que eu quero dizer é que não é a função do Evangelho fazer filantropia. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas se levantam e acham que tem que realizar boas obras, e que boas obras, então, é de fato chegar e fazer o bem a quem está precisando. Não, isso é filantropia. Existe na Bíblia chamado dom da misericórdia, o dom do socorro. Pode ser que no nosso meio alguém tenha esse dom e alguém trabalhe com isso e vá em busca do socorro, vá socorrer, o que está necessitado, o que precisa de ajuda, o que é vulnerável socialmente. Isso é um dom chamado da pessoa. Não tem problema, ela está executando o dom que ela recebeu, mas isso não é caminhar nas boas obras que Deus deu para nós, como nós estamos vendo. Não é dar boas coisas e não é falar boas coisas, como nós vimos Jesus nos mostrando. Ao escrever aos Filipenses, Paulo deixa claro que a boa obra ela é realizada por Deus nos que creem, pois Deus começou e Ele mesmo aperfeiçoará a sua obra até a vinda de Cristo. Então, Filipenses 1,6, nós lemos assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra. Opa! De novo, uma terceira carta de Paulo. Paulo está falando para a gente sobre boa obra. O que é que Paulo está nos ensinando? Paulo está dizendo o seguinte, que aquele que em nós começou a boa obra. Então nós podemos entender que boa obra é de fato algo que deriva de Deus, é algo para o qual Deus nos chamou para que nela nós caminhássemos. Boa obra não é produzida por ser humano, boa obra só é produzida por Deus. Então Deus nos preparou para nós andarmos nesse caminho, em uma boa obra que Deus começou a fazer na nossa vida, em uma boa obra que Deus está nos chamando para nela andar, e nós devemos então andar por essa via, nós devemos frutificar, e nós devemos crescer nessa boa obra, nesse conhecimento daquilo que Deus tem para nós, porque o texto é enfático: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Isso quer dizer, irmãos, que na nossa caminhada, isso quer dizer que enquanto nós estivermos caminhando e andando dentro dos planos e projetos de Deus, Deus está trabalhando na nossa vida e Ele vai completar essa coisa boa que Ele começou em nós. Por isso que o primeiro versículo que eu li, e eu vou fechar com ele de novo, fala: portanto, brilhem assim as vossas boas obras diante dos homens, para que eles vejam Deus.
E esse é o ponto. Vejam os homens em vocês as boas obras e glorifiquem a Deus. O que a gente precisa entender? Entende então que é Deus quem começou em nós a boa obra, é Deus quem está realizando isso na nossa vida, e é Deus quem começa e é Deus quem termina. Portanto, na graça, nós precisamos entender então o que é que Deus requer de nós como igreja, para essas boas obras, as quais nós somos chamados a andar nela. Então nós vamos entender que boa obra não é algo que eu produzo. Não estamos de novo debaixo de uma máquina de fazer coisas. Não estamos de novo querendo reproduzir um monte de instrução que a gente recebeu como se nós fôssemos uma engrenagem de uma grande máquina. Deus quer nos ensinar um pouco mais e nós vamos aprender nessa manhã que Ele começou em nós a boa obra, Ele está aperfeiçoando. Existe um trabalho contínuo de Deus que de fato está nos levando a experimentar o que Ele vai fazer na nossa vida. Então, qual foi a boa obra que Deus começou naqueles que creem? A resposta está no seguinte ensinamento de Jesus, em João capítulo 6, verso de número 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a boa obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. É só isso? É. Esse tanto de coisa que eu estou falando para vocês é para chegar aqui, nesse ponto. Qual que é a boa obra? Olha só, Jesus respondeu e lhes disse: a obra de Deus, e vimos que Deus quem está fazendo a boa obra, não é verdade? Não é Deus quem começou, não é Deus quem vai terminar, nós não fomos criados por Deus para andar na boa obra. E qual que é o resumo de tudo isso? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então nós precisamos de fato entender o que é que Deus está falando para a igreja, o que é que Deus quer operar na nossa vida. Se Cristo volta de novo, olha só gente, a seu centro, qual que é a boa obra que Deus está operando em nós? Fazer com que a gente creia em Cristo. Irmãos, Cristo é o que cura, é o que sara, é o que perdoa, é o que chama, é o que vocaciona, é o que capacita, é o que nos dá ânimo, é o que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É Cristo. A boa obra que Deus começou a estar operando na nossa vida é de fato trazer Cristo como centro. Talvez você fale assim, mas Cristo ainda não é o centro da minha vida? Olha, irmãos, por aquilo que eu conheço do Evangelho, que nós estamos aprendendo, ele pode sim ser o centro, mas tem muito mais coisa ainda que Deus quer nos mostrar para que a gente faça e viva por intermédio dele. Principalmente nos dias atuais, que existe uma diversificação de ensinamentos em que Cristo não é o centro, em que Cristo não é o princípio, em que Cristo não é a fonte, em que tantas as outras coisas são. Mas a obra de Deus é exatamente essa, é crermos no seu Filho Jesus. E quanto nós cremos, Deus começa a trabalhar e operar na nossa vida. E olha que coisa interessante, terminando o versículo lá de Colossenses que nós lemos, uma pergunta: se Deus começou a boa obra em nós e Ele está aperfeiçoando, uma outra pergunta: como é que haverá então um aperfeiçoamento da obra de Cristo na nossa vida? Efésios 4, versos 11 e 12. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, doutores a versão aqui, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. A pergunta é então, como é que o corpo de Cristo ele é aperfeiçoado? É exatamente com os ministérios que Deus tem dado, e quando eu e você operamos no nosso chamado, e quando eu e você estamos cumprindo o chamado de Deus, estamos realizando o que Deus estabeleceu. Diz aqui o texto que haverá então o aperfeiçoamento, como nós estamos vendo aqui. Não grifei aperfeiçoamento, mas está aqui o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então a gente está chegando lá, qual que é a bendita obra então do ministério que Deus requer de nós? Edificar o corpo de Cristo é a boa obra de Deus, e só é possível estar na obra de Deus quando o homem crê em Cristo. A edificação do corpo de Cristo é a obra que Deus está realizando no tempo presente. É comum o equívoco de relacionar boas obras
com questões de cunho comportamental ou como questões de ordem filantrópica. Então, nós estamos aqui descartando essa questão de boas obras como comportamento. Ah, não, eu tenho boas obras. O que é que você faz? Ah, eu ajo assim, ajo daquele jeito, eu pego um cachorro que está na rua e cuido do cachorro, dou um banho, levo ele no veterinário e ponho ele para adoção. Que boa obra linda e maravilhosa que você está fazendo. Se é o que de fato você tem uma direção para fazer. Não ache que boa obra, comportamento, esse tipo de atitude é o que de fato Deus requer de nós, porque Deus não estabeleceu isso. Já vimos que a boa obra é crer em Cristo Jesus e entendemos que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, como nós estamos lendo ali, e não tem nada a ver com questão de comportamento ou de fazer filantropia. O bom comportamento, ele é saudável à vida do cristão, porém o exemplo de boas obras decorre única e exclusivamente de uma exposição sadia à doutrina de Cristo. E aqui, gente, aqui vai entrar o que a gente vai estar fazendo como igreja daqui para frente, os próximos passos. Uma exposição saudável da doutrina de Cristo. Porque qual que é a obra de Deus que nós vimos ali? Não sei se vocês lembram, mas a obra de Deus, né, é de fato Cristo. Só que nós precisamos hoje apresentar a Cristo de uma forma saudável e não podemos mais deixar com que fique essa forma distorcida de evangelho, em que as pessoas estão pagando preço, em que as pessoas estão se sacrificando, em que as pessoas estão vendendo carro, casa e achando que se derem uma oferta grande assim na igreja, suas vidas mudarão por completo, ou pessoas que estão ficando com medo porque acham que não cumpriram tudo que estavam fazendo, entram numa corrente e não conseguem finalizar a corrente, se sentem então culpados. Então medo, culpa, domínio, nada disso é evangelho de Cristo, nada disso tem a ver com o relacionamento que Deus tem estabelecido conosco. E talvez então, para a gente entender e resumir a boa obra de Cristo, é de fato nós agora termos uma exposição sadia da doutrina de Cristo. Ser exemplo de boas obras refere-se a conservar intocado o modelo da doutrina do Evangelho, ou seja, livre de mistura. Então, quando a gente olha essa obra para a qual nós fomos chamados, e a obra de fato é crer em Cristo Jesus, o que Deus espera de nós, e que eu entendo que é o nosso próximo passo agora como igreja, irmãos, é expor o Evangelho da graça, é mostrar a Cristo. Qual que é a boa obra que nós precisamos andar nela? Mostrar a Cristo. Qual que é a boa obra que Deus espera que a gente faça? Mostrar a Cristo. Qual que é o aperfeiçoamento da obra que Deus começou em nós? Mostrar a Cristo. E o que é que a gente como igreja tem que fazer? Mostrar a Cristo. Mas não muda disso, não sai, esse disco está arranhado. Não, irmãos, o Evangelho é mostrar a Cristo. É mostrar Cristo, é caminhar e falar, olha, esse é Cristo, esse é o Evangelho, essa é a realidade que Deus requer de nós. Se nós entendermos que a essência do Evangelho é mostrar a Cristo, se a gente voltar lá no começo da mensagem que eu trouxe para vocês, o Deus desse século está cegando as pessoas. Até porque o Evangelho não tem sido pregado qualquer outra coisa menos o Evangelho. Porque o Evangelho real e verdadeiro é um Evangelho em que as pessoas são conduzidas a Cristo, em que as pessoas se tornam ovelhas de Cristo. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as chamo pelo nome. As ovelhas ouvem eu chamar um nome e elas me respondem. São ovelhas de fato de Cristo, e levá-las a Cristo, colocá-las na maturidade, e entendendo que elas têm um pastor, um senhor, um dono, alguém que as comprou, seja o resumo de tudo que eu estou falando para vocês nessa manhã. E nós precisamos de fato entender, irmãos, nós precisamos viver, nós precisamos compartilhar. E eu entendo que Deus requer de nós como igreja é exatamente isso, um passo nessa direção, mostrar a Cristo. Não é nada mais, nada menos, não temos que edificar impérios, não temos que fazer construções, não temos que abrir espaços, nós temos que pregar a Cristo. E mostrar, de fato, a mudança que ocorreu na nossa vida. É Cristo.
Não sou eu, não é o que eu faço, não são as doutrinas que eu sigo, não são as regras que eu imponho, não é o que eu quero, é Cristo. Entende que a gente é tirado de lado e a gente tem que mostrar Cristo. Infelizmente, algumas pessoas têm arredado Cristo de lado e têm entrado no meio, porque eu faço, eu... Não, irmãos, isso cansa. O eu aqui, ele não entra em lugar nenhum. E olha só o que Paulo fala em Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha aí, o quarto versículo de Paulo novamente falando de boas obras. Então, olha só o que Paulo fala para Tito. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Como? No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. O que a gente chama dessas realidades? Livre de mistura. Porque mistura é quando a gente envolve essa bagunça que existe no meio evangélico. Leva a água que você vai ser curado, leva o perfume que você vai ser curado, leva o pano que você vai ser curado, toma banho com sabonete. Cadê Cristo nisso tudo? Ah não, nós temos que criar para o povo um ponto de contato. Gente, não tem. Não existe um ponto de contato. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Ponto de contato, quem usa são outras religiões. Isso não tem nada a ver com a gente. Então, quando a obra que Deus está realizando é de fato que creiamos em Cristo, irmãos, crer em Cristo é de fundamental importância para que a gente entenda o que nós fomos criados para fazer. E aí eu termino então com o primeiro versículo, só que a minha ênfase agora é outra, não estou colocando a ênfase nas boas obras. O primeiro versículo que nós lemos foi: vós sois a luz do mundo. Talvez a gente não se dá conta dessa declaração, mas gente, isso é sério. Nós precisamos entender que nós fomos inseridos em um lugar de cegos, em um lugar de trevas. Nós fomos inseridos em um lugar de escuridão. Nós somos a luz do mundo. E aí o texto que eu falei para vocês no começo, Jesus está falando, você não vai pegar um lampião e não vai enfiar debaixo da cama, vai colocar um lampião num lugar alto. Não é porque o lampião, de fato, ele é alguma coisa em si, mas tem alguma coisa dentro do lampião que faz a diferença. O lampião, irmãos, é só um vidro, mas o que vai dentro do lampião pode lançar luz e pode mostrar com clareza as coisas que estão ao redor. Então o que Jesus está falando para a gente é o seguinte: nós somos a luz do mundo. E Jesus está falando, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E o que eu queria trazer para a gente como igreja é exatamente essa necessidade que eu entendo agora, que nós temos que dar esse passo para não nos tornarmos uma igreja tradicional. Igreja tradicional é aquela que você vem, senta, recebe e vai embora. E aí nós temos milhares de outras igrejas muito melhores do que a nossa aqui. Eu falo que a nossa mensagem é uma mensagem revolucionária, mas nós entramos nesse modelo tradicional porque talvez era necessário, nesse começo de igreja, para nós nos acertarmos. Mas se nós continuarmos assim, nós estamos fadados a virarmos um clubinho, a ficar todo mundo se relacionando, está tudo muito bom, está tudo muito bem, fecha a porta para que ninguém entre mais aqui, se alguém entrar, estraga. Não, não é essa a nossa visão. Nós precisamos entender que existe uma necessidade de que o Evangelho de fato brilhe, seja pregado, seja mostrado, para que outras pessoas então tenham esse conhecimento, e aí então vai acontecer isso, para que vejam as vossas boas obras. Qual é a boa obra que eles querem, eles precisam e Deus quer mostrar através de você? Cristo. 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 A boa obra que o Pai quer é que vocês creiam em Cristo. Então, irmãos, para simplificar a coisa, é Cristo. Não tem uma coisa difícil demais. Olha só, para que vejam as vossas boas obras. Se as boas obras que Deus quer manifestar em nós se chama Cristo, o que nós podemos entender então? Não somos nós que fazemos as boas obras, é o Pai que fez. Por isso, a glória vai para Deus. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Porque quem começou a boa obra foi o Pai. Quem que nos criou e nos chamou para andar na boa obra, nas boas obras, é o Pai.
É o Pai quem começou, é o Pai quem finaliza, mas Cristo precisa de fato ser levantado. Cristo precisa ser redescoberto. E nós hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, temos essa mensagem. Nós hoje, pela graça e pela bondade do Senhor, estamos encontrando e vendo essa realidade na nossa vida. Você hoje é um lampião que tem dentro de si a luz para brilhar. Ou melhor dizendo, né, como diz a Escritura, nós somos vaso de barro que temos um tesouro dentro de nós. Mas isso precisa ser exposto, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser visto. As pessoas precisam de fato chegar e entender que existe alguma coisa no nosso meio. E esse agora é o nosso desafio como igreja, porque se a gente for observar aqui, saindo um pouquinho da tela, qual que é a nossa missão? O nosso chamado é o de edificar a igreja de Cristo. E como é que a gente de fato edifica? Compartilhando o Evangelho baseada na nova aliança. A nova aliança é a aliança que mostra a Cristo, que Deus fez conosco por meio de Jesus. E a gente entende que na nossa missão, no nosso chamado, é exatamente isso que a gente quer, a edificação dos membros do corpo. Mas, irmãos, a edificação não somos nós que fazemos, é a gente mostrando a Cristo, é a gente levando uma criança que acabou de nascer a se tornar um adulto maduro, mas desde o seu começo até a sua maturidade, sempre crescendo em Cristo, sempre mostrando a Cristo, sempre mostrando o caminho em que se deve andar, aquilo que se deve fazer. Portanto, queridos, ser igreja não é pesado. E você entendeu hoje mais uma coisa que a Bíblia chama de boas obras. Boas obras, boas obras é crer naquilo que de fato Deus nos trouxe. As boas obras de Deus se chamam Jesus Cristo e as pessoas de fato precisam entender e precisam viver esse Evangelho da graça. Cristo é o centro do Evangelho, é o centro de todas as coisas. E é por isso que hoje a gente está aqui entendendo essas realidades, se expondo a isso. E é por isso então que a gente realiza a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial que nós fazemos sobre a cruz de Cristo. 2 aspectos nós temos na ceia. Guarde isso que eu vou repetir até que você consiga falar de cor para os outros. O sangue de Jesus é derramado para a remissão dos nossos pecados. E o corpo de Cristo é entregue para que a gente tenha saúde e vida, porque as dores e as enfermidades foram sobre o corpo de Jesus. No sangue nós temos a nossa redenção, nosso resgate, o perdão dos pecados, e no corpo de Cristo nós somos livres das nossas dores e das nossas enfermidades. É isso que a Bíblia fala sobre a ceia do Senhor. E hoje nós temos essa mensagem revelada a nós, irmãos. Nós temos hoje esse grande privilégio. Como igreja hoje, nós recebemos o Evangelho real e verdadeiro de Cristo. Nós temos a nossa base de ensino muito bem estruturada. Nós temos nosso culto voltando à adoração a Cristo. Mas é necessário que a gente, de fato, possa desenvolver a capacitação espiritual que Deus nos deu, sendo agora luz. Por isso que o texto diz, olha, assim brilhe. Porque se a gente não brilhar, se a gente não mostrar, se a gente reter aquilo que nós temos, nós não cumpriremos o ministério que o Senhor quer de nós. E é chegado agora o momento de nós sermos ousados, é chegado de fato o momento da gente dar um passo em rumo àquilo que o Senhor quer fazer e operar na nossa vida. Por isso então, que hoje a gente pode celebrar com clareza, leveza, adoração no nosso coração a ceia. Por isso que a gente pode lembrar da morte de Cristo, porque foi na morte de Cristo que todas essas coisas, elas começaram a acontecer na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria passar para vocês os elementos da ceia. E nós cantamos uma canção que chama Coragem, Coração. E essa música fala para a gente não parar e para a gente não desanimar na nossa caminhada. Enquanto você recebe os elementos da ceia, nós vamos cantar essa canção novamente, porque eu sei que para muitos isso é um grande desafio, poder ser luz e brilhar. Mas, irmãos, você não tem que fazer nada a não ser mostrar Cristo. Não é você se mostrando a si mesmo, é você de fato mostrando a graça que se torna acessível em Cristo Jesus para as nossas vidas.
Coragem, minha alma, não temas, porque Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Erga um louvor, mesmo em meio à dor, Senhor te conduzirá. Aquele que começou terminará, Ele nunca falhará. Coragem, minha alma, não temas, porque Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Coragem, minha alma, não temas, porque Ele não tarda, Ele não tarda. Não perca a fé, a vitória virá. Ele não falha, Ele não falha. Conheces cada estrela e a chama